Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos para mais um estudo nessa manhã, o estudo da nossa escola dominical aqui. Nós estamos aqui com um encontro com a palavra de Deus. Amém? Sejam bem-vindos, aqueles que já estão conectados, aqueles que ainda vão conectar, vão assistir depois, talvez, ok? Nós estamos fazendo o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos e hoje nós vamos estudar o capítulo de número 10. Sim, já estamos no número 10. Se você ainda não assistiu os anteriores ou perdeu algum, ok? Você pode voltar aí, procurar aí no YouTube, no nosso YouTube, porque nós temos todos, eu tenho uma playlist, temos todos os estudos ali e você pode assistir aquele que está faltando, certo? Glória a Deus. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com alguém, porque eu creio que essa palavra pode abençoar a vida de alguém, abrir os olhos, né? A palavra de Deus traz entendimento, traz luz, então pode abrir os olhos de alguém nesse dia, amém? Glória a Deus. Então vai entrando, vai curtindo e vai compartilhando. Vamos orar, sim, para nós podermos começar o nosso estudo de Romanos capítulo 10 hoje, ok? Vamos orar. Meu Pai, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada irmão e irmã, aqueles que já estão conectados aqui, aqueles que vão assistir depois, que a bênção, o favor, a graça do Senhor esteja sobre cada um deles. Em nome de Jesus, já te agradecemos pelas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você tem a sua Bíblia, eu quero te aconselhar, ok? A pegar a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de papel, se você costuma anotar, faça anotações, é importante, certo? Se você não tem aí, está de repente na rua ou outro lugar, assista os textos que eu vou colocar na tela e a gente vai passo a passo, versículo por versículo, comentando e vamos ter um entendimento desse texto, ok? O capítulo, Romanos é um livro muito especial, né? Em todos os sentidos, porque Romanos explica toda a dinâmica da graça, da justiça pela fé, e são muitos assuntos que estão ali na carta aos Romanos. Se você já assistiu os anteriores, sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, assista. Então, Romanos é muito importante. E no capítulo 10, nós chegamos a um ponto, irmãos, que é um ponto crucial para a gente entender certas coisas. Porque ao longo da caminhada da igreja, especialmente a nossa igreja no Brasil, né, algumas, vamos dizer assim, algumas maneiras de ser, algumas, vamos dizer assim, umas superstições evangélicas, superstições gospel, né, que nós fomos desenvolvendo ao longo. E esses pensamentos, essas formas de agir, eu não digo nem doutrinas, alguns não são nem doutrinas, são coisas que as pessoas creem e agem e que na verdade não tem base nenhuma na Bíblia. É apenas um costume que foi passando de geração para geração, de crente para crente, e as pessoas começam a agir assim. Quanto a isso, não há muito problema, entre aspas. O problema é quando as pessoas tomam essas coisas e colocam como regra. Tem que ser assim. Tem que ser assim, senão Deus não age. Tem que ser assim, senão Deus não abençoa. Tem que ser assim, senão Deus não se manifesta. Tem que ser assim, porque senão Deus não salva. E aí, por aí vai. Certo? Então hoje nós vamos estudar o capítulo 10 de Romanos. Ok? O capítulo 10 de Romanos. E eu creio que esse estudo vai ser uma bênção. Ok? Vamos começar o primeiro versículo, o versículo 1 ao versículo 3. Vamos ver. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça
de Deus. Se você assistiu o estudo anterior, o capítulo 9, viu que fala sobre a situação de Israel. Eu falei muito sobre esse assunto, porque mesmo sobre esse assunto tem muita coisa, assim, na época de Paulo tinha, né, falta de entendimento sobre esse assunto, e nessa época tem muita falta de entendimento também sobre esse assunto. Então a gente falou sobre essa situação de Israel. E meio que concluindo, né, o assunto do capítulo 9, Paulo fala aqui, irmãos, o desejo, o bom desejo do meu coração, né, a Deus por Israel, com respeito a Israel, né, a minha oração por eles é que eles sejam salvos, é para a salvação deles. Por que ele está dizendo isso? Paulo, sendo judeu, ele podia falar com propriedade porque ele era judeu, ele sabia a situação. Eu costumo dizer isso, tem algumas pessoas que se arvoram doutores em coisas que eles leram em livro, eles não viram. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Eu sei as coisas do Rio de Janeiro. Ah, mas eu já estou há 20 anos fora do Rio de Janeiro. Mas eu continuo indo no Rio de Janeiro. Eu tenho família no Rio de Janeiro. Então eu entendo como é que as coisas do Rio são. Né? Como quem mora no Espírito Santo entende como é que as coisas lá no Espírito Santo. Quem mora em Minas entende. Né? Quem mora no Brasil entende. Quem está nos Estados Unidos é outra realidade. Então a gente entende. Como brasileiro, a gente entende a realidade do ser brasileiro. E Paulo entende a realidade do ser judeu. E ele fala a respeito dos judeus, o que? Ele dá testemunho, ele diz aqui, vou voltar ao texto, ele diz assim, porque ele lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, o judeu ele tem zelo de Deus. Obviamente não são todos, certo? Obviamente não são todos. Da mesma forma que no Brasil tem católico praticante e não praticante, né? E agora também tem evangélico praticante e não praticante. O judeu também tem o judeu, o ortodoxo, que é religioso e que é praticante e tal, e tem um outro que não é, né? Tem um monte também que não é, que não tem nada de religioso e tal. Mas Paulo está falando daqueles que têm zelo de Deus, mas eles não têm entendimento. Que entendimento é esse? Poxa, mas eles estudam tanto a Bíblia, tanto... Sim, olha o que acontece. Eu já falei sobre isso, já preguei sobre isso. No Antigo Testamento, nós temos a sombra. Paulo fala que o Antigo Testamento é a sombra do que viria. É muito mais fácil quando você tem um objeto, né? Por exemplo, vou pegar aqui, eu tenho uma garrafa. Eu tenho um objeto, certo? E aí eu vejo a sombra. Vocês não vão conseguir ver a sombra, ver se na parede aparece a sombra aqui. Eu vejo a sombra, certo? Eu vejo a sombra. O que isso quer dizer? Porque eu já vi a garrafa, certo? Que é o objeto. Quando eu coloco aqui, se eu visse só a sombra, você ia falar assim, é a sombra da garrafa, porque você já viu a garrafa. Mas se você não tivesse visto a garrafa e eu tivesse feito aqui só para te mostrar aqui, o que eu estou segurando, irmãos? O que eu estou segurando? Poderia ter alguém que acertasse e poderia ter alguém que errasse. Por quê? Porque só está vendo a sombra. Então, o que acontece? Quando os judeus eles têm o Antigo Testamento, eles têm a Torá, né? Eles têm a lei, mas aquilo é a sombra. Quando Jesus, que é a substância, que é a pessoa que gerou aquela sombra, né, veio, eles não reconheceram, porque eles só tinham a sombra. E eles não reconheceram a Jesus. Então, Paulo está falando disso. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Por quê? Porque eles não conheceram. Porquanto eles não conhecendo, está aqui, não conhecendo a justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo Jesus. E procurando estabelecer a sua própria justiça. Eles tentaram a própria justiça. E assim não se sujeitaram à justiça de Deus. A justiça de Deus não é a lei. A justiça de Deus é a fé em Jesus Cristo. Essa é a justiça de Deus. Ok? Então, aí Paulo complementa, e eu quis colocar esse versículo sozinho para que chamar sua atenção para isso, porque ele diz aqui no versículo 4, versículo seguinte: porque o fim da lei é Cristo.
para a justiça de todo aquele que crê. Os judeus não reconheceram isso. Eles não reconheceram, claro que alguns judeus, muitos judeus, se converteram, mas era para que todo Israel recebesse Cristo. Era para que todo Israel reconhecesse Jesus e falasse: esse é o Messias que era esperado. Mas isso não aconteceu. Então, Paulo diz aqui, olha, o fim da lei é Cristo. E esse fim da lei pode ter várias interpretações, né? Ele é aquele que acabou, né, com ali o tempo, o período da lei, porque a lei durou 1500 anos e Cristo ele veio e findou esse período. Mas também pode ser a finalidade da lei é Cristo. A finalidade da lei é apontar para Cristo. A lei aponta para o caráter de Cristo. Por isso que é impossível o homem ser justificado pela lei. Por quê? Porque a lei aponta para o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo exigido. Certo? A lei é o caráter de Cristo exigido do homem. A graça é o caráter de Cristo doado ao homem, conferido ao homem. Pela lei, você tem que fazer para ser abençoado. Pela graça, Deus nos confere. A Bíblia fala os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Dom é presente. Dom é presente. Dom não é uma coisa que você paga para receber. Não, dom é presente. Por isso que não faz sentido quando as pessoas falam sobre unção, dom do Espírito Santo e falam assim, não, tem que pagar o preço. Não, ninguém paga o preço. Se é dom do Espírito Santo, dom é presente. Se alguém for te dar um presente e você quiser pagar, você até ofende a pessoa. Quando aquele mágico lá procurou os apóstolos e eles queriam, eu dou até dinheiro para vocês, me dá esse mesmo dom que vocês têm aí. E o apóstolo pronunciou uma maldição para ele. Por quê? Porque ele achou na mentalidade dele que ele poderia comprar o dom de Deus com dinheiro. Então, dom não se compra. É doação de Deus, é dádiva de Deus. Então essas pessoas que falam assim, mas a unção tem um preço, a unção do Espírito tem que pagar o preço. Está errado, biblicamente errado. Lembra que eu falei no início? Eu falei no início que existem coisas que a gente caminha como superstição, como coisas que a gente começa a acreditar e repetir porque vê as pessoas falarem, mas que não representam a realidade bíblica. O preço da unção foi pago. Jesus falou, olha, vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele falou isso. O que eles tinham que fazer? Ficar em Jerusalém. Não era preço nenhum pago, não tinha nada que pagar. Eles tinham que ficar em Jerusalém. Aí eles estavam lá reunidos, lá orando e tal, né, pedindo a Deus uma direção do que fazer no Pentecostes, e naquele momento o Espírito Santo foi derramado. Ninguém estava pagando preço nenhum, de coisa nenhuma. Eles estavam ali, não, mas eles estavam buscando ali, não estavam buscando nada. Jesus falou, vocês fiquem aí que vocês vão receber. Se Jesus fala, fica aí que vai receber, você não precisa buscar, você não precisa pedir. Ele falou. Alguém fala assim, amanhã eu passo na sua casa. Aí você fica mandando mensagem para a pessoa, vem amanhã aqui. A pessoa fala, mas eu não falei que vou passar amanhã. Não, vem amanhã aqui. Faz sentido isso? A pessoa fala, poxa, fulano é maluco. Eu falei para ele que vou passar lá amanhã, ele fica mandando mensagem o tempo todo, vem amanhã aqui. Eu falei, eu já falei que eu vou passar. Então, se Jesus disse que vai dar, eu não preciso pedir. Você está entendendo? Então tem coisa que a gente pede e que Jesus falou, eu vou dar. Não faz sentido. Se ele falou, olha, eu vou derramar o Espírito sobre você. Não, vamos pedir, sabe? Quanto mais a gente pedir, mas ele falou que vai dar. Quando lá no Evangelho ele fala assim, quanto mais dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, sim. Mas como é que um filho pede uma coisa ao pai? Eu sei que tem coisas que os filhos pedem, que as crianças pedem, né?
que ficam pedindo toda hora. Pai, me dá isso. E são coisas que às vezes a gente não quer dar, por não ser uma coisa muito legal, ou a gente não pode dar por ser uma coisa muito cara, né? Mas a criança fica pedindo: pai, me dá isso, me dá aquilo, pai, me dá aquilo outro. E aí tem aquele que já fala assim: ó, chega que eu não vou dar nada, que eu não tenho como dar, não vai dar, e ponto, né? Só que normalmente, quando a criança pede alguma coisa que o pai já disse que daria, a criança não precisa ficar pedindo toda hora. Uma coisa que já está ali naquilo que o pai daria, a criança não precisa. Então, nós precisamos aprender isso com Deus. Existem coisas na Bíblia que Deus disse que daria. Não precisamos suplicar, não precisamos implorar, não precisamos nos humilhar, não precisamos de nada disso. É um relacionamento de pai e filho. Você está entendendo? Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, porque a gente está me humilhando, pedindo uma coisa a Deus, que Deus fala assim: mas por que você está se humilhando se eu já falei que vou te dar? O problema é que às vezes a gente quer a coisa mais rápido do que Deus determina para dar na nossa vida. Esse é o problema. E aí a gente começa a fazer um monte de coisa para tentar acelerar o processo. Deus falando assim: não, tudo tem um tempo. Então veja bem, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Todo quer dizer todo, sem exceção. Versículo 5, olha bem. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá por elas. Então veja bem, a justiça pela lei, que foi descrita por Moisés, funcionava dessa forma. Quem fizer essas coisas, ou quem cumprir essa lei, quem cumprir tudo que está escrito na lei, vai viver por elas. Essa era a justiça pela lei. Só que os apóstolos são testemunhas, isso em Atos 15. Eu não vou colocar o texto aqui, mas você pode ler depois, né, no concílio que teve em Jerusalém. Os apóstolos são testemunhas de que nem eles, nem os pais, ou seja, aqueles que vieram antes, né, que receberam a lei lá desde, conseguiram cumprir a lei como ela deveria ser. Então, essa justiça, Paulo já explicou nos capítulos anteriores, ela estava enferma pela carne. Por que enferma pela carne? Porque era o homem, dependia do homem, e o homem era pecador. E o homem sempre falhava. Então, essa estratégia não salvava o homem. Não porque a lei não fosse boa, não porque a lei não fosse santa, não porque a lei não fosse perfeita. Não, a lei é tudo isso, mas o homem é imperfeito, né? Mas, vamos continuar aqui. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tomar ou trazer dentre os mortos a Cristo. Veja bem, como é que é a justiça que é pela fé? A justiça que é pela fé não fica perguntando as coisas. Como é que, quem vai lá no céu buscar Jesus? E quem vai lá no abismo para ressuscitar Jesus? A justiça que é pela fé não fica argumentando. Sabe, a nossa vamos dizer assim, a religião cristã, de modo geral, se tornou uma religião argumentativa. Nós queremos tudo ter explicação. Sabe, quando a gente entra nesse campo de ter muita explicação para as coisas da fé, irmãos, nós corremos um risco muito grande, né? Porque tem gente querendo explicar tudo. Fulano ficou doente? Não, ficou doente porque não vigiou. Fulano, não, porque Deus já tinha avisado. Porque ele fez isso, aí Deus colocou ele no leito. Começa um monte de especulação que não tem nenhum fundamento na palavra de Deus. Não tem. Então Paulo está falando, a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para trazer dentre os mortos a Cristo. Não diga isso. Mas como é que é essa justiça então? Paulo diz: mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber,
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Aleluia, aleluia. Eu amo esse texto, porque aqui está o cerne da questão, está o ponto mais importante, porque com o coração se crê para a justiça. Como eu sou justificado, pastor? Eu preciso crer. Então com o coração se crê, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu creio com o meu coração e eu confesso com a minha boca. Confesso o quê? Que eu creio em Jesus Cristo, que eu creio que Ele é o Filho de Deus, que eu creio que Ele morreu para me salvar, que eu creio que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que eu creio nele, eu creio. E aí Paulo, citando as Escrituras, dizendo: todo aquele que nele crer não será confundido. Qual é o requisito? O que é que se pede de nós? Creia. Qual é o preço? Creia. Creia. Pastor, como é que eu recebo a bênção de Deus? Creia. Pastor, mas eu estou crendo e não está acontecendo. Espere, porque é no tempo de Deus, não é no tempo que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Deus quer. Não seja vítima de pessoas que ficam te dizendo: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai lá na igreja fazer uma corrente, vai lá na irmã que faz isso, que ministra isso, que ora aquilo, que tem coque, que sapateia. Pare com isso. Creia. Você recebeu a Jesus, você crê em Jesus, então creia que Ele vai te abençoar. Entra no teu quarto, ora, pede a Deus e Ele vai te abençoar. Se Ele ainda não fez, é porque Ele tem uma razão para isso. E não é indo lá ou cá, ali ou acolá, que as coisas vão adiantar. Vai ser no tempo que Deus quer. Veja só, versículo 12 e 13 diz assim: porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não faz diferença se você é brasileiro, se você é português, se você é africano, não faz diferença se você é judeu, se você é grego, não faz diferença se você é homem, se você é mulher, não faz diferença, porque um mesmo é o Senhor é o mesmo, e Ele é rico para com todos. Quanto a isso não há distinção. Veja que Paulo está falando, não tem distinção. O judeu não tem distinção. Ele é rico para com todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Se você invocar o nome do Senhor, seu pai invocar o nome do Senhor, vai ser salvo. Sua mãe invocar o nome do Senhor, vai ser salva. É assim que funciona. Salvar é papel de Deus. Salvar é coisa de Deus. Nós invocamos o nome dele e ele nos salva. É assim que funciona. Olha o versículo 14, coisa tremenda. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Esse texto é um texto muito bonito, e muitas vezes ele é utilizado como um apelo para que as pessoas eu mesmo já usei como apelo para que as pessoas se engajem na obra missionária, na obra de evangelização, né, trabalhem, enfim,
Mas esse não é o objetivo do texto. Eu tenho que assumir que esse não é o objetivo do texto. Ué, como não, pastor? Ele está falando, né? Se não tiver quem pregue, então isso é para chamar pregadores. Não, não é. Esse não é o objetivo de Paulo nesse texto. Amém. Preguem o evangelho, que espalhem a palavra, quanto mais melhor. Amém. Mas não é esse o propósito. E eu vou te mostrar qual é o propósito dele falando essas coisas. Primeiro ponto é destacar o que já está escrito no último versículo, versículo 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ele está dizendo aqui, e o versículo que eu vou mostrar para você depois, os versículos que eu vou mostrar para você depois, vai te chocar. Porque eles vão te chocar, por quê? Porque você vai ver que não era esse o objetivo dele, o objetivo dele era outro. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Opa, peraí. Quer dizer então que o evangelho foi pregado por toda a terra e saiu a sua voz até os confins do mundo? É isso que Paulo está dizendo? Sim, é isso que Paulo está dizendo. Mas digo porventura, Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Paulo está dizendo aqui que Israel não tem desculpa. O evangelho foi pregado sim, amplamente a eles, até os confins da terra. E hoje, sabe, eu lembro nos final dos anos 80, né, anos 90, se falava muito da janela 1040, que era uma janela lá no Oriente, no mapa, né, uma área no mapa que não tinha sido evangelizada. Que tinham ali pelo menos 2 bilhões de pessoas, né? Ou mais ou menos isso, que nunca ouviram falar sobre Jesus. Irmãos, eu creio que essa situação já mudou faz muito tempo. E eu me lembro de um tempo atrás de algumas pessoas falando que 2 bilhões de dólares era o dinheiro necessário para se evangelizar todo o restante do mundo. E a gente fala assim, puxa, 2 bilhões de dólares, mas é muito dinheiro, como é que pode? Aí você veja bem, esse moço que comprou o Twitter por 40 bilhões de dólares. Então, embora seja bastante dinheiro, 2 bilhões de dólares, é dinheiro que as pessoas, não, muito lógico, né? Nós não temos, mas existem pessoas no mundo que têm esse dinheiro. Existem, na verdade, irmãos, organizações cristãs que têm muito mais do que esse dinheiro. Muito mais do que esse valor. E que, na verdade, hoje nós não podemos dizer que essas áreas não foram evangelizadas, mesmo com toda a proibição, essas proibições, né, de extremistas religiosos de várias nacionalidades aí, orientais, mesmo assim o evangelho chega. E hoje, através da internet, é praticamente impossível alguém impedir das pessoas terem acesso, mesmo em países como a China, que é fechado ali, a internet tem várias restrições, várias proibições, as pessoas sempre encontram um meio de burlar e acessar o Ocidente e ver o que está acontecendo no Ocidente. Eu acredito, eu sei que a Coreia do Norte é um lugar muito fechado e que as pessoas de menos dinheiro não têm acesso à internet, não tem internet para todo mundo, mas existe internet no país. Pode não existir na casa das pessoas como a gente tem no Ocidente, mas existe.
Mas lá também as pessoas dão um jeito de acessar o que acontece no Ocidente. Então, eu acredito que a palavra tenha chegado, sim, a todos os confins, né? A volta de Jesus está muito próxima, muito perto de acontecer, porque isso está se cumprindo. Isso está se cumprindo. Mas esse não é o objetivo do texto. O objetivo do texto é dizer o seguinte, que na época de Paulo, todos ouviram. Todos ouviram. E por essa razão, Israel não pode dizer, não ouvi, eu não sabia, eu não... Muito mais eles. Se os gentios que não tinham nem a sombra conheceram a Cristo, quanto mais os judeus que tinham a sombra. Eles tinham o Antigo Testamento, eles tinham Deus falando com eles na Antiga Aliança. Eles eram os primeiros que deveriam reconhecer a Jesus, mas não fizeram. Então, nós estamos chegando ao final. É muito importante ressaltar isso. O texto, o pessoal usa, chamado para vamos pregar, evangelizar, mas essa não é a finalidade do texto. A finalidade do texto é dizer, olha, a justiça que é pela fé, ela foi anunciada. Ela tem sido anunciada. Mas muitas pessoas têm se feito, como diz o texto, tardios em ouvir. Uma palavra como essa, eu não estou reclamando não, porque graças a Deus eu já estou resolvido a respeito disso. Mas uma palavra como essa, ela não tem aceitação, porque as pessoas querem ver a bênção, eu quero ver o milagre, eu quero ver um negócio, um movimento, o reteté, a coisa acontecendo. As pessoas estão correndo atrás disso. Mas não estão correndo atrás de conhecer a Deus. Eles querem receber, usufruir das coisas de Deus, receber as bênçãos de Deus, mas eles não querem conhecer. Mesmo que eles cantem que querem conhecer, mas não querem conhecer. Como é que eu posso conhecer o Senhor? Eu vou conhecer o Senhor pela palavra. Pela palavra. Mas eu vou ter experiências espirituais com Deus. Sim, mas só as suas experiências serão verdadeiras e validadas se estiverem de acordo com a palavra. Experiência que não tem base nenhuma na palavra, que as pessoas inventam aí, que isso, aquilo, outro. Cuidado. É por isso que na Bíblia diz que o presbítero, não pode ser neófito. O neófito quer ser novo convertido. Porque para quem chega novo, eu sei, eu já fui novo convertido. Quem chega novo na igreja, tudo é novo, tudo é maravilhoso. E sempre tem alguém que fala assim, olha, vou te levar num lugar que a irmã ora e entrega tudo e revela tudo. A pessoa fica deslumbrada. Claro que eu quero. Mas não é isso que dá sustância a um crente. O que dá sustentação ao crente, o que dá gordura ao crente, é a palavra. É saber essas coisas. É saber que Deus vai abençoar ele. É quando ele entrar numa igreja e que o pastor falar assim, se sair daqui está amaldiçoado. Ele não tenha medo, porque isso não vai acontecer. Não tem maldição nenhuma. Porque se Cristo te abençoou, ninguém pode te amaldiçoar. Lembra de Balaão? Estava lá na Antiga Aliança. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E aí quando ele chegava lá no monte, lá, que ele ia amaldiçoar, ele está abençoado. Ele não conseguia. Quando ele ia amaldiçoar, saía a bênção. Aí o camarada contratou ele e falou assim, mas como é que pode? Eu te chamei para amaldiçoar e tu está abençoando? Só que Balaão falou assim, olha, quem Deus abençoou, não tem como amaldiçoar. Não tem como. Então entenda, se você foi abençoado por Cristo Jesus, não tem como ser amaldiçoado. Deus não vai te amaldiçoar, porque Ele já te abençoou. Ele não pode dar duas palavras, eu abençoo e amaldiçoo. Deus não vai fazer isso. Então nem homem nenhum, muito menos homem nenhum vai te amaldiçoar, muito menos pastor, porque a Bíblia diz que nós somos chamados para abençoar, não para amaldiçoar.
ok? Então, você precisa conhecer isso, você precisa conhecer a Bíblia, porque você vai entender e você não vai ficar presa de qualquer pessoa aí, ser presa de qualquer pessoa mal intencionada, certo? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, estamos chegando ao final desse estudo. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Eu peço que você não saia do vídeo sem curtir o vídeo, compartilhe com alguém está precisando dessa palavra, em nome de Jesus, ok? E eu vou orar, nesse momento também vou orar, se você quiser ofertar no nosso ministério, eu vou colocar aqui a chave Pix para você ofertar, certo? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Então, se você quiser nos ajudar, vai ser muito bom. E nós vamos orar, abençoando a sua oferta, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Meu Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã, por esse estudo. Obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos através da Tua Palavra. Obrigado porque há essa oportunidade. E está, ó Pai, numa plataforma que vai para o mundo todo, onde qualquer pessoa pode ouvir, pode ser abençoada. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs. Oro por eles, para que eles tenham um entendimento cada vez mais aberto, e isso vai trazer bênção, vitória, glória sobre a vida deles de forma extraordinária. Oro pelos que estão enfermos, oro pelos que estão necessitados, oro que o Senhor abra portas, ó Deus, maravilhosas na vida dos teus filhos e abençoe eles, em nome de Jesus. Oro também, ó Pai, pelas ofertas, para aqueles que ofertaram, que eles recebam, Senhor, 10 vezes mais do que eles ofertaram, meu Pai, em nome de Jesus. E eu te agradeço e te louvo. Amém e amém. Que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje, conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu espero você logo mais às 19 horas. Fique com Deus e a paz do Senhor.